Olá, este é o programa Flashes da História. O programa de hoje dá início a uma série de documentários que irá abordar dois temas correlatos: a história da Igreja Presbiteriana na cidade de São Paulo e a história da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para situar esses temas dentro de um contexto mais amplo, serão apresentados alguns programas introdutórios sobre os primórdios do protestantismo e do presbiterianismo no Brasil e em São Paulo. Este primeiro programa enfoca as primeiras manifestações do protestantismo no Brasil, uma no século XVI e a outra no século XVII. Essas duas manifestações tiveram em comum o fato de terem tido a participação de calvinistas, um dos nomes históricos dos presbiterianos. Vamos falar inicialmente sobre a França Antártica. Em novembro de 1555, numa época em que o domínio português sobre o Brasil ainda era precário, uma expedição comandada pelo militar e aventureiro francês Nicolas Durand de Villegagnon invadiu a Baía de Guanabara. Os franceses se instalaram numa pequena ilha, onde construíram o Forte Coligny, nome que homenageou o almirante Gaspar de Coligny, principal patrocinador da expedição e simpatizante dos protestantes. Nessa altura, o próprio comandante Villegagnon tinha simpatias pelo protestantismo e entrou em contato com o reformador João Calvino e com a Igreja Reformada de Genebra, na Suíça, solicitando o envio de pastores e colonos reformados. Com isso, ele tinha o objetivo de elevar o nível moral e religioso da sua colônia. A Igreja Reformada atendeu ao pedido e enviou um pequeno grupo de fiéis sob a liderança de 2 pastores. Eles fizeram parte da segunda expedição que os franceses enviaram a Guanabara antes da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Os calvinistas de língua francesa, conhecidos como huguenotes, chegaram à França Antártica em 10 de março de 1557 e no mesmo dia realizaram o primeiro culto religioso protestante no Brasil e nas Américas. Eles tinham o duplo objetivo de implantar a Igreja Reformada entre os colonos e evangelizar os indígenas. Todavia, decorridas algumas semanas, Villegagnon, que ainda estava apegado à sua fé católica de origem, começou a entrar em atrito com os calvinistas acerca de questões litúrgicas e doutrinárias. Ele acabou proibindo as pregações e reuniões de oração e, por fim, expulsou da ilha os evangélicos, obrigando-os a ir para o continente. Em janeiro de 1558, menos de um ano após terem chegado ao Brasil, eles tomaram um navio de volta para a França. Fazia parte do grupo o sapateiro e futuro pastor Jean de Lery, que iria escrever um importante livro sobre esses acontecimentos. Devido à precariedade do navio e à falta de alimentos para todos, 5 huguenotes se ofereceram para voltar ao continente. Alguns dias depois, eles foram aprisionados por Villegagnon, que lhes deu algumas horas para responder uma espécie de questionário teológico. Esses poucos leigos, tendo em mãos apenas a Bíblia, escreveram uma bela e eloquente declaração, que ficou conhecida como Confissão Fluminense, ou Confissão de Fé da Guanabara. Com base nesse documento, o comandante os acusou de heresia e os sentenciou à morte. No dia 9 de fevereiro de 1558, 3 deles foram estrangulados e lançados nas águas da Bahia: Jean de Bourdelle, Mathieu Verneil e Pierre Bourdon. Um companheiro deles vacilou em suas convicções e teve a vida poupada. O 5º huguenote, Jacques Le Ballaire, conseguiu fugir indo para São Vicente, no litoral de São Paulo, onde pregou ousadamente a sua fé. Por iniciativa dos jesuítas, foi aprisionado
e enviado para Salvador, a primeira capital do Brasil, onde ficou muitos anos na prisão. Em 1567, foi levado para o Rio de Janeiro e enforcado, na época em que os últimos franceses estavam sendo expulsos. O principal cronista do martírio dos calvinistas foi Jean de Lery, cujo relato foi incluído pelo editor Jean Crespin na sua obra História dos Mártires, de 1564. Esse texto foi publicado em português pela primeira vez em 1917, com o título A Tragédia da Guanabara. Em 1578, Lery publicou na França seu valioso livro Viagem à Terra do Brasil, no qual narrou a história da França Antártica e incluiu observações muito valiosas e perspicazes sobre os indígenas brasileiros. No bloco a seguir, falaremos sobre o Brasil holandês. Estamos de volta com o programa Flashes da História. Neste bloco falaremos sobre o Brasil holandês. Entre 1580 e 1640, Portugal caiu sob o domínio espanhol, fato esse conhecido como União Ibérica. A Holanda era uma jovem nação calvinista que havia se tornado independente da Espanha e estava experimentando enorme expansão marítima e comercial. Para defender seus interesses nas Américas, os holandeses criaram a Companhia das Índias Ocidentais, que em 1630 ocupou parte do Nordeste brasileiro, tecnicamente sob o controle da Espanha. A companhia estava interessada na indústria da cana-de-açúcar, que gerava grandes lucros na época. Os holandeses implantaram em Pernambuco e na Paraíba a sua própria igreja estatal, a Igreja Reformada da Holanda. Nos 24 anos da dominação holandesa, foram criadas 22 congregações locais, 2 classes ou presbitérios e um sínodo, o Sínodo do Brasil, de 1642 a 1646. Vieram para o Brasil cerca de 50 pastores ou predicantes. O período mais próspero do Brasil holandês foi o governo do príncipe João Maurício de Nassau-Siegen, de 1637 a 1644. Um administrador hábil e tolerante que concedeu liberdade religiosa aos moradores católicos e judeus da colônia. Entre outras iniciativas, ele trouxe do seu país estudiosos para pesquisar a fauna e a flora, bem como artistas talentosos como Frans Post, que retratou a região em dezenas de telas de grande beleza. A Igreja Reformada Holandesa realizou um importante trabalho missionário, pastoral e assistencial por meio de professores, consoladores de enfermos e outros servidores. Havia atividades de distribuição de alimentos, assistência a órfãos
e serviços hospitalares. Os indígenas foram objeto de especial interesse evangelístico e social. Entre os projetos dos holandeses estavam a publicação de um catecismo em tupi e a tradução da Bíblia para a língua nativa. Após a renúncia e retirada de Maurício de Nassau, intensificou-se a insurreição dos portugueses e brasileiros contra os invasores. Finalmente, os holandeses deixaram o Brasil e se transferiram para o Caribe e para Nova Amsterdã, a futura Nova York. Com a expulsão dos batavos, todos os vestígios institucionais do protestantismo desapareceram do Brasil por mais de um século e meio. Somente no início do século XIX voltaria a existir uma presença protestante significativa no país, como veremos no próximo programa Flashes da História.